Já homenagearam a Vinta Belo Horizonte? Bom, eu conheço o Paulo da Livraria do Belas, né? A primeira vez que eu vou ter o prazer de vê-lo fazendo uma palestra. Então, o Paulo para mim ainda não é palavra, o Paulo para mim é livro. É o que eu consulto na hora de comprar um livro. Eu tenho a segurança de procurá-lo no Belas e ter referência. Ele vai fazer uma aula sobre o livro que você está procurando, que você está buscando. Então, é uma referência para mim na hora de comprar um livro. Eu me chamo Vanilce e sou professora de língua portuguesa. Assim como o Paulo, eu tenho o Dom Quixote como meu livro preferido de toda a literatura universal. E, assim, é com muito, muito carinho que eu procuro sempre o Paulo lá na Livraria do Belas, sempre uma referência. Ele conhece os livros, ele indica, ele sugere edições. Então, assim, é com muito carinho que eu estou aqui para ouvir o Paulo falar sobre Dom Quixote. Mas, para além disso, antes de continuar falando do Quixote, eu acho que é importante trazer um pouquinho da vida do Cervantes. Cervantes foi um homem com uma vida muito, muito movimentada, muito curiosa, cheia de altos e baixos. Cervantes, ele nasce no período em que está acontecendo o Conselho de Trento, torna-se um sucesso absoluto. É como se fosse hoje, nos dias de hoje, se falasse, tornou-se um best-seller. Então, para aquela época, né, 1605, logo depois que ele lança o primeiro volume, começam a ter algumas tentativas de pessoas escreverem um segundo volume. Ou o que é mais te agrada, que por eu saber que os pensamentos de Crisóstomo nunca em vida deixaram de te obedecer, farei que, ainda depois de sua morte, por ele te obedeçam os que chamaram e foram seus amigos. Aí ela responde: não venham, Ambrósio, há nada disso que dizeis. Respondeu Marcela: venho só defender-me, a mostrar quão fora de razão andam todos que me culpam do que penam e da morte de Crisóstomo. Por isso rogo a quantos aqui sois me atendais, que não será necessário muito tempo, nem muitas palavras, para persuadir de tão clara verdade os acessados. Fez-me o céu formosa, segundo vós os outros encareceis, e tanto que não está em vossa mão o resistir de mim, e pelo amor que me mostrais, dizei, e até supondes que esteja eu obrigada a corresponder-vos. E quando ele coloca a pastora Marcela como uma mulher que escolhe ser livre e pastorear, ela está quebrando os padrões da época. Porque em 1605, pensar um discurso desse, numa obra literária, vindo de uma mulher, isso é algo fantástico. Espanhol, a pessoa, aí a menina, nossa, você fala espanhol, você habla. A gente dançava, só dançava. E aí eu falei, cara, isso me abriu portas, né? Eu fui falar espanhol não porque eu queria aprender espanhol, mas porque eu queria dançar nas festas. Meus amigos todos chegavam, chamavam, todo mundo, eu ficava lá sentado. Ninguém. Eu olhei numa festa, uma vez que eu fui, eu chamei, acho que tinha 20 meninas. Eu chamei uma por ninguém quis dançar comigo. Nesse dia eu fui embora, eu falei, não tem condição. Eu devo ser muito feio, eu devo feder muito, né? Tem alguma coisa errada. Eu falei, não, eu vou falar espanhol. Eu via novela, eu falei, eu vou falar espanhol. E falei. Aprendi espanhol, não falo mais, mas eu leio fluentemente, mas não falo mais. Porque eu parei de praticar porque eu não precisei mais. Que aí eu comecei... Não, mas por quê? Porque aí eu encontrei um caminho na minha vida que foi a literatura. Aos 15 anos eu tomei gosto, prazer pela leitura, por causa do meu irmão, que só descobriu isso em 2018, eu dando entrevista numa rádio. Eu tinha acabado de lançar um livro infantil, eles me entrevistaram e me perguntaram como que eu tinha... Aí eu contei a história. Meu irmão, a gente dividiu o quarto, meu irmão é mais velho que eu, e aí ele não me emprestava os livros dele.
E aí saía para trabalhar, eu ficava esperando para ver se ele ia sair. Um dia eu falei, cara, eu vou pegar um livro. Aí o primeiro livro que eu peguei, Ken Follett, O Voo da Águia. Eu li esse livro aos 15 anos. Uma única vez, nunca mais esqueci. Não sei o livro todo. O Ken Follett é um livro mais ou menos assim. O Voo da Águia. Eu li em 2 noites, porque eu tinha que pôr de volta. Aí o segundo livro que eu peguei foi Kafka, A Metamorfose. Achei que eu tinha entendido. Aos 30 eu li de novo, eu vi que eu não tinha entendido era nada. Né? Com 15 anos, sem experiência de vida, você não entende Kafka. Definitivamente você não entende. E aí eu fiquei sócio de uma locadora de livros, que tinha na Savassi. Comecei a trabalhar aos 15 anos, comecei a comprar meus livros, e a literatura foi o que me fez ter o domínio da comunicação, da linguagem. Quando eu encontrei na literatura o caminho para atravessar minha adolescência, e eu lia compulsivamente, como leio até hoje, né? Eu li um livro por dia, e continuo fazendo isso até hoje, né? Pode parecer loucura, mas não é, eu leio de fato. Eu começo a ler de noite, termino no outro dia de manhã, de noite eu começo outro, no outro dia eu termino outro, todos os dias. Né? Então, assim, a literatura me abriu portas no sentido de me comunicar melhor, de saber conversar melhor, e isso é algo que, quando você tem, é o que um livro faz com a gente, né? Don Quixote faz isso, né? Uma história bem contada, ela te seduz. Um escritor que escreve uma história bem contada, ele te seduz. Palavra seduz. Você saber contar uma boa história, você seduz qualquer um. Então você não precisa ser bonito, você não precisa usar perfume, você não precisa usar a melhor roupa, você precisa saber seduzir pelas palavras. E foi isso que eu aprendi a fazer. Desde os meus 15 anos, quando eu me tornei um leitor compulsivo. Aí eu não precisei mais falar espanhol. Espanhol, comecei a ler. Não precisei mais. Eu ia para as festas, eu sabia conversar. E nem dança mais. Não, eu dançava. Aí eu ia chamar para dançar, mas antes tinha uma boa prosa. Coisa que meus amigos não tinham. Aí eu conversava de um monte de assuntos, falava de livro. Aí, quando era alguém que postava, vamos dançar agora? Durante a dança, continuava conversando. Então, o que o Cervantes faz é contar uma boa história. E uma boa história, ela nos seduz. A palavra é sedução. Se a gente sabe usá-la, como Cervantes soube aqui no Don Quixote, não tem como não seduzir. Sem a fabulação não somos ninguém. Sem a narrativa não somos ninguém. Nós vivemos hoje um tempo em que a narrativa está sendo perdida. Eu costumo dizer que num futuro muito próximo... Oi? Desvirtuada e perdida também, a capacidade narrativa. Eu costumo dizer que num futuro muito próximo, as pessoas vão ser mais solicitadas, enquanto profissionais, assim, para tentar trazer de volta as narrativas, são contadores de histórias, poetas, escritores, livreiros, e pessoas que têm o domínio da linguagem, mas não só o domínio da linguagem, como conhecimento por trás. Não assistiu, assista. A Contadora de Filmes. Esse filme mostra exatamente isso. É uma menina que reside com a família, e eles vão ao cinema e depois eles têm uma função. Cada filho tem que contar o que viu no filme. Mas é contar e encantar. Só que chega um momento que é a menina que começa a contar. E ela conta tão bem que a própria família e ela vê a oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Então eles começam a cobrar das pessoas para escutar ela contando. Ela vai assistir os filmes e depois ela conta, porque nem todo mundo assiste. Só que chega um momento que isso acaba. Isso vai acabando. Essa coisa de juntar as pessoas, porque chega televisão. Chega outras coisas que tiram esse poder da narrativa. Então, esse é um filme muito bacana para se assistir, que é A Contadora de Filmes. É muito bacana mesmo. Vale muito a pena para a gente compreender o que a gente tem perdido, que é o que eu estou falando aqui agora. Porque, pensa, um sábado, 10h30 da manhã, 11 horas, a gente aqui reunido para falar de uma obra, Don Quixote, ou para falar de literatura. Né? Isso tem acontecido muito, mas ainda é pouco. É pouco. Existem várias pessoas que estão se reunindo para mim, mas isso é pouco ainda. É muito pouco, porque quem está aqui são pessoas que já leem, que gostam. O difícil é chegar em quem não gosta. O difícil, e não é fazer a pessoa ler, mas é fazer a pessoa entender que a gente é feito de narrativa. A gente narra o tempo inteiro. Quando o Zezinho me apresentou, ele estava narrando. Ele estava produzindo literatura oral. Ele estava produzindo uma literatura narrada.
O Antônio Cândido fala disso no texto dele, a literatura como direitos humanos, né? Que é isso, a gente precisa narrar, a gente precisa fabular. O direito à literatura é o direito à narrativa, é o direito a isso que a gente está fazendo aqui agora. Porque senão não faz sentido. Vai contar, por exemplo, né? Vamos falar do realismo mágico. O Gabriel Garcia. Não, existe uma autora que quase ninguém conhece. É a segunda autora mais importante do México, porque a primeira é a Fênix da América, Sor Juana Inés de la Cruz, que foi uma mulher maravilhosa, você deve conhecer, que a segunda autora mais importante do México chama-se Helena Garro. Helena Garro escreveu, 4 anos antes do Gabriel Garcia Marques escrever Cem Anos de Solidão, um livro chamado As Lembranças do Porvir, que é, na verdade, o precursor aí do realismo mágico. Mas ela era mulher. O que o Paulo acaba de fazer é simplesmente magistral, não é? E ela evoca tanta observação, tanta vontade da gente interagir também, não é? Eu fico imensamente agradecido. E se for a livraria dele, eu vou sair de lá com muitos livros, seguramente. Antes da sua ida, apresentei ao Paulo com o seu... Esse é as Tertúlias Quixotescas, que está disponibilizado aqui na Livraria dos Senhores, pelo nosso colega que também compôs o livro, pelo colega de vocês, Francisco Bastos, que é angiologista. O angiologista Francisco Bastos é da minha geração, portanto ele tem mais de 70 anos, não é? Menos de 80. Menos de 80 é mais de 70. Mas então eu tive a sorte, não é, de me ser apresentado a esse grupo que era composto pelo Olavo Romano, o Otávio Elísio e 3 pitanguenses. E nós estamos aqui, então, neste livro que eu queria passar a você. Apresentei. Enquanto o Paulo escreve, eu queria fazer uma observação. Né? O quanto que é interessante. A gente... Bom, meu nome é José Marcos, mas o pessoal me conhece mais como Zezinho. Até no meu Instagram é Zezinho871. E hoje nós tivemos o prazer de ter o Paulo aqui no nosso encontro que acontece todo o último sábado do mês aqui na Coop Médica. E eu tive o prazer de convidar o Paulo, que é um amigo meu de há muitos tempos. Paulo é um livreiro que instrui os meus netos para a leitura. A gente começou a amizade assim, eu visitando a livraria Páginas, e o Paulo já era livreiro de lá, e ele instruía meus meninos como ler e o que ler. Depois o Paulo foi para ser o livreiro da Belas, e a gente continuou amigo e continuamos esse tempo todo. E eu, como conhecedor do Paulo e conhecedor de literatura também, o convidei para que ele viesse falar sobre Cervantes e a obra dele principal, que é o Dom Quixote. E para a gente foi uma surpresa muito agradável, porque o pessoal todo que estava aqui ouvindo elogiou o Paulo demais pelo seu conhecimento, pela sua narrativa, a forma que o Paulo trata o livro. E foi assim uma manhã muito agradável. Então hoje a gente está aqui agradecendo ao Paulo por essa maravilha que é levar a gente para o mundo de Cervantes, para o mundo de Dom Quixote. Hoje eu vim aqui no Complemento falar um pouco sobre essa obra-prima, Dom Quixote. A minha vinda aqui hoje na Compremed foi um convite do meu querido amigo Zezinho, que entrou em contato comigo, perguntando se eu poderia vir falar. A princípio eu até falei, que isso, eu falar de Dom Quixote, imagina. E aí o Zezinho, né, me convidou, conversou com o Ricardo, e aí eles entraram num acordo, né, e fez a arte, me mandou. Fiquei muito feliz, né, porque Dom Quixote, de fato, é uma obra muito importante para mim.
E a experiência foi incrível, né? Falar para pessoas que saíram de casa no sábado de manhã para escutar sobre literatura, sobre Dom Quixote, pessoas atentas, pessoas com olhar carinhoso, com olhar atento. Isso, eu saio daqui muito feliz, enriquecido pelo olhar dessas pessoas que vieram aqui hoje, né? Muito grato ao Zezinho, ao Ricardo, à Copemed, a todas as pessoas que vieram aqui nesse sábado de manhã, né? O Túlio, a Val, o Marcio, que são meus amigos da livraria, que vieram, que eu convidei, vieram aqui, fiquei muito feliz. Ao Gil, meu amigo que está aqui filmando aí, ó. Obrigado. É isso.